O Superman é provavelmente um dos heróis mais famosos de todos os tempos, e nesse vídeo a gente vai falar sobre todos os filmes do nosso kryptoniano favorito em formato de tier list. Porém, muito mais fácil do que sobreviver a pedras verdes radioativas é você se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades sempre que a gente postar vídeos novos por aqui. Antes de começar aqui a nossa listagem de filmes do Superman, só algumas regrinhas para as coisas ficarem bem claras. Eu vou considerar aqui só filmes, versões live actions do Superman, tá? Então, subentende-se que não vão ter animações aqui, embora a gente tenha animações bem bacanas, né? A DC é muito forte nas animações, não vou contemplar as animações, só versões live actions. E além disso, a gente vai falar só de versões que são de longa-metragens, então não vai ter versões das séries, embora a gente tenha algumas séries que foram marcantes, né? Pro próprio Smallville, que muita gente lembra, ficou Somebody Save Me! Não falaremos dessas versões, embora tenha algumas que eu gosto bastante. E eu procurei falar de filmes que o Superman, ele é o... tá no título, digamos assim, ele é o nome principal ali da trama. Então não vai ter aqueles filmes, por exemplo, os filmes da Liga da Justiça, sei lá, ele faz uma aparição também, se eu não me engano, no Shazam, né? Meio que seja uma cena pós-crédito. Então não vão ter esses filmes, só os filmes aqui do Superman. Regras estabelecidas aqui, vocês devem estar vendo já os filmes que eu vou comentar aqui. Ao todo são 8 filmes, na verdade são 7, porque eu coloquei também o Superman Legacy, né, que ainda vai lançar. Então a gente vai fazer um pequeno trabalho aqui de futurologia pra trazer minhas percepções, o que eu acho, onde que vai se enquadrar esse filme novo do Superman. Tem muitas expectativas em cima dele, inclusive, por todo esse universo novo da DC, né, agora com James Gunn à frente. Eu tô com algumas expectativas, vamos ver o que vai ser, né, tomara que seja legal. Então as categorias que a gente tem aqui é o melhor, né, que a gente vai puxar só um, como está acostumado aqui no canal, só de todos os filmes do Superman, qual que é o melhor de todos. Também tem a categoria bom, que são filmes que poderiam estar no melhor de repente assim, mas por algum motivo ali, por uma diferença, eu coloquei no bom, porque não são o melhor, mas são ainda bons filmes. Tem o regular, que são aqueles filmes que dividem opiniões, né, que tem fatores legais, outros fatores que não são tão bons assim, não dá pra cravar que é um bom filme. E tem o ruim mesmo, que dá pra gente colocar, que realmente um filme que é complicado de defender. Superman é um herói maravilhoso, mas não dá pra dizer a mesma coisa dos filmes. Tem uns filmes que são bem mais ou menos aqui, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas bora lá, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá pra 1978, e vamos falar sobre o famoso, o grande Superman de 78, né? Inclusive, muitas pessoas falam desse filme como sendo o Superman de 78, tem esse subtítulo. Isso diz muito sobre a questão da importância do filme, né? Que foi um filme que foi meio que divisor de águas na época, né? E ele não chegou a gerar uma grande sequência de vários filmes, igual o X-Men, o Homem-Aranha dos anos 2000, que acabou gerando uma explosão de filmes de heróis a partir disso, mas ele foi muito importante pro gênero, talvez até um dos filmes mais importantes aí do gênero de herói, e é um dos que eu fico na dúvida de ser o melhor. Eu vou deixar reservado aqui esse filme. Um detalhe, eu assisti todos novamente para gravar esse vídeo, eu tinha visto o Superman de 78, já tinha visto vários desses aqui, mas eu não lembrava todos os aspectos, eu queria trazer uma visão mais atualizada. E foi muito bom ter feito esse exercício, porque se eu não tivesse assistido todos novamente, talvez a minha visão seria diferente. Tem alguns filmes que eu achava que eram melhores, eram piores e vice-versa. Alguns eu achava que era piores e eu achei que foram mais legais. Então, o Superman de 78, eu já tinha uma visão boa dele e continuo com a minha opinião. Acho que é um filme que funciona muito bem. Um detalhe que é legal a gente considerar, porque a gente tá falando de filmes de épocas muito diferentes. Então eu não acho justo a gente comparar, por exemplo, detalhes técnicos, tem que considerar contexto de época, né? O quanto que aquilo foi bem executado na época e quanto foi bem produzido. E o de 78 ainda é um filme que, considerando suas questões de efeito, foi um filme muito bem executado, né? Na época até falavam que o filme que fez a humanidade acreditar que é possível voar. E dá pra entender um pouco disso. A primeira cena que o Superman voa ali, saindo da Fortaleza da Solidão, é muito bacana, tocando a trilha sonora maravilhosa, muito marcante. Eu acho que é um filme que funciona legal. Tem o vilão clássico do Lex Luthor, que tá bem também. E assim, o único ponto positivo que eu falava muito desse filme é a resolução dele, do final, né? Que tem aquele lance do Superman voltar no tempo, girando em volta da Terra. Isso me incomodava, mas assistindo novamente não foi uma coisa que me incomodou tanto, porque eu comecei a considerar contextos de época. Isso era meio comum em quadrinhos, isso é uma coisa meio fantasiosa. E pensando até pra um filme live action, é uma coisa totalmente aceitável a gente passar por isso. E tem um detalhe que eu não lembrava, essa cena, apesar dessa resolução meio cachorrinha e tal, ela tem um peso dramático interessante, porque antes disso a Lois tinha morrido, né? O Superman se sentindo incapaz com todos aqueles poderes que ele tinha, ele falou, não, como que eu fui deixar alguém que eu amo morrer? Então eu achei muito boa essa cena assim, apesar da resolução que não é tão bacana, mas eu acho que ainda é um filme que funciona muito bem. Então o Superman de 78 fica aqui, e eu não vou cravar ainda que é o melhor, porque tem apenas um dessa
lista toda que pra mim consegue disputar, que é justamente Superman 2, que eu vou falar agora. Eu vou confessar pra vocês que assistindo o filme que eu gostei de assistir, eu gosto mais de assistir o 2 do que o 1. Eu acho que é um filme que eu acho mais divertido, digamos assim, né? Mas eu vou analisar aqui mais qualidade, tentar puxar alguns critérios pra tentar estabelecer. Como eu falei, eu acho o 2 mais divertido, mas talvez seja até a proposta dele. E vou falar as coisas que eu acho legal do 2. Ele mantém os aspectos técnicos, né, e o carisma do primeiro filme, digamos assim, no sentido de ter aquele lado heroísmo, do lado heróico do Superman, acho que funciona muito bem. Ele meio que seguiu, né, o 2 ficou bastante disso. Então eles são mais ameaçadores, né? Isso é questão de gosto pessoal, acho legal. Tem o Zod ali, e o Zod, eu não lembro lá dos auxiliares dele, mas tem o Zod mais dois, aí, digamos assim, que são mais ameaçadores, porque aqui a gente tem uma ameaça física ao Superman. Só que também a gente tem o Lex Luthor de volta. E eu gosto mais do Lex Luthor como um vilão secundário aqui na história do que como ele principal no primeiro filme. Ele tem umas sacadas muito engraçadas. Tem uma que eu ri muito, que ele fala, sabe o que é o Kal-El, ele fala que é o Kal-El. O Kal-El de Krypton? Aí ele fala, não, o jogador de beisebol. Do nada. Essa aí é engraçado porque o cara pode despedaçar ele a qualquer momento e ele é mal folgado, assim. Eu acho muito legal essa posição do Luthor no filme. E é isso, basicamente ele segue a estrutura do primeiro filme, tirando a parte da origem, né? Inclusive um detalhe, eu acho que o primeiro filme faz isso muito bem, né? De passar ali a questão da origem do Superman, mas não se passando muito, não ficando muito tempo naquilo. Ele faz o básico pra você entender a origem dele, a infância dele um pouco, e depois vai porque a gente quer ver que é o Superman ali atuando, né? O relacionamento dele com a Lois Lane. E o que eu acho legal do 2 é que aqui a Lois começa a suspeitar que o Clark é o Superman. E isso é muito o que a gente sempre perguntava. Pô, tá com óculos, como que ela não vê? E tem brincadeira com isso, ela se joga da janela, depois ela dá um tiro nele. Eu acho que isso funciona bem, essa dinâmica pra mim tá bem legal dos dois aqui, que é natural, né? O primeiro filme eles se conheceram e aqui eles já tem um tempo juntos como amigos. Isso é bem bacana. Mas tem uma questão aqui do segundo filme que ele tem um defeito parecido com o primeiro, que é a questão do final, né? Só que eu reassistindo foi interessante isso, porque os dois têm um final assim que dá pra dar algumas críticas. Só que o final do Superman 1 não é anticlimático, eu não achei um final anticlimático. Ele só é uma resolução simples, né? E talvez até um pouco forçadinha, a gente pode dizer, mas não é anticlimático. Então ele salvando a galera ali, a Lois morrendo, então tem um clímax legal. O segundo filme ele já é um final anticlimático, né? Porque, não sei se vocês lembram, que ele derrota lá a turma do Zod. É legal a ideia do Superman tendo que usar a inteligência, porque na força bruta tem uns caras parecidos com ele. Só que o jeito que foi feito, eu acho que as execuções são meio ruins. Ele basicamente vence a galera ali com uma luzinha vermelha, que ele entra numa sala, aí eles ficam fracos, então ele empurra eles pra um buraco, assim. Eu acho muito ruim essa resolução, assim, podia ser de outra forma, mesmo que seja na inteligência, mas o jeito que foi feito eu achei ruim. E eles repetem, além disso, eles repetem a questão do Superman voltando no tempo. Só que lá acho que tinha um peso dramático e uma explicação. Aqui foi meio desnecessário, acho que ele podia seguir na linha de sem precisar apagar a memória de ninguém, voltar no tempo. Aí fizeram isso mais pra ele esquecer da Lois, esquecer que é ele. Mas assim, pra mim, talvez o desempate seja isso entre os filmes, tá? Por isso que talvez eu vou colocar o Superman 2, embora eu ache o filme divertido, como bom, né? E o melhor seja, sim, o Superman de 78. Até por causa da importância dele, é um filme que ele tinha mais desafios, não tinha muito parâmetro ali. E o 2 seguiu que tinha dado certo do primeiro, e aqui elevou, né? Continuou, mas eu acho que o desafio aqui do primeiro foi mais difícil, ele conseguiu fazer muito bem executado, né? O lado do heroísmo, então pra mim, o primeiro fica como o melhor filme do Superman de 1978. E o 2, a cabeça dele que é muito legal. Na sequência, a gente tem Superman 3. E esse aqui é um dos que eu não tinha assistido, né? Nessa leva, eu não tinha visto Superman 3 e eu não ouvia muito falar sobre ele. As pessoas não comentavam muito sobre o 3. E olha, devo dizer que pra mim foi uma das piores experiências que eu tive assistindo filmes de herói, tá? E do Superman, inclusive, foi a pior experiência, porque eu achei esse filme extremamente chato. Ele é um filme longo, né? Só que ele não tem conteúdo pra ter mais de 2 horas de filme, assim. E a gente tem uma perda muito grande aqui, porque aqui a gente não tem o Lex Luthor. E o vilão aqui tem 1/3 do carisma, né? Que é um cara que eu nem lembro o nome, um empresário lá. E eles colocam esse rapazinho aqui pra ser um alívio cômico, só que o filme é bobo, né? O humor que funciona no 2 tá na medida certa pra mim. Agora no 3, cara, é muito bobo, é meio pastelão, só que pastelão bobo. Eu gosto de humor de pastelão, mas é uma coisa que não funciona. E fora que o roteiro parece que foi escrito pra uma pessoa, tipo, bêbada. Porque ele é todo furado, estranho. Tem uma sequência desse filme que, se não me engano, o Superman, não sei, acho que envenenam ele, sei lá, deixam ele meio dopado, e ele começa a fazer uns comportamentos estranhos, mas é muito vergonha alheia, né? Ele começa a beber, o Superman, assim, acho que... E tem um gêmeo do mal, uma hora, né, que aparece lá, o Superman se vendo, ele tem que lutar contra ele mesmo, contra Clark. Cara, esse filme é uma bagunça. Chegou no final,
Eu nem tava entendendo o que estava acontecendo direito. Eu falei, mas qual que é a ameaça desse filme? Qual que é o propósito? Quais são as motivações da galera? Eu achei esse filme extremamente chato. Pra mim vai ser o primeiro que eu coloco na categoria ruim. Seguindo aqui, a gente tem o Superman 4. Olha só. E esse sim eu tinha ouvido muito falar. Também não tinha assistido. Tinha visto algumas cenas. Mas eu não tinha assistido ainda o Superman 4 ainda em toda sua magnitude. E olha, realmente é um filme muito ruim. Como diziam, eu já tinha até listas que falavam que é um dos piores filmes de todos os tempos. E realmente é ruim. Mas, pelo menos dá pra dar risada. Eu vou te dizer que eu acho ele talvez seja pior do que o terceiro, só que eu achei menos ruim de assistir, a experiência foi menos ruim. Eu vou colocar ele até à frente aqui do Superman 3, porque realmente foi muito ruim uma experiência com o Superman 3, tá? O Superman 4 é ruim, aquele vilão nada a ver, o homem atômico, o cara loiro que eles colocam. Só que assim, esse cara que ele é, todo mundo fala que é o ponto baixo do filme, que é horrível, ele só aparece nos 25 minutos finais. Antes disso, até que tem uma trama razoável ali, sabe? Meio mais do mesmo, mas assim, eu acho que até funciona, só que, lógico, quando aparece esse vilão, vira Power Rangers total. E aqui, nitidamente, né? Tanto no 3 como no 4, você percebe a qualidade da produção, né? No 1 e o 2 a gente tinha um nível legal de produção. Aqui no 4, principalmente, a produção é terrível, tá? Terrível mesmo. E pulando muitos anos depois, a gente teve Superman Returns, acho que em 2005, dirigido por Bryan Singer. E olha, esse filme foi um que mudou um pouco minha perspectiva. Já me falavam que ele tinha alguns pontos positivos, mas eu não lembrava muito desse filme. Eu assisti meio que na época, assim, depois nunca revi. E realmente, esse filme é difícil de analisar. É bem difícil de analisar, nem sei muito bem onde eu vou colocar ele, porque assim, ele tem algumas coisas bem legais. Ele consegue trazer esse lado de heroísmo que tinha no primeiro e no segundo filme, ele traz muito bem. Né? Eu acho que o Brandon Routh é um bom Superman, um bom Clark Kent, acho que ele funciona legal. Esse filme tem aquela estética nos 2000, mas até que visualmente ele funciona dentro da proposta dele, acho que dá pra considerar isso, sempre mais tem aquela estética dos 2000 que fica um pouco carregada ali. Mas o problema desse filme, eu digo que o principal vilão desse filme não é o Lex Luthor, é o roteiro. Eu acho que a proposta dele foi meio estranha. Né, embora pra mim a experiência não foi tão ruim, porque eu já tinha assistido, tava na sequência de ver todos, então faz um pouco de sentido, porque ele é muito continuação. Ele é uma continuação meio que direta do primeiro, mas não é, né? Passa um tempo depois. Isso fica um pouco confuso na proposta, porque pensa alguém que não tem esses filmes tão frescos na cabeça, um filme de 78, e ele traz, ele não apresenta o Lex Luthor, ele só chega lá e ele já conhece, já sabe que é Kryptonita, já sabe de tudo. Você fala, quem é esse cara, assim? Ele tem referências dos primeiros filmes que, novamente, como eu tava assistindo, pra mim foi legal, mas eu imagino que quem tava vendo, assim, pode ter sido uma surpresa estranha. E pra mim esse filme tem uma coisa que é bacana, inclusive, o lado heróico, que eu falo, tem algumas cenas muito boas nesse filme. Por exemplo, a cena que ele salva a galera do avião, acho que toda a construção dela é bem legal. Aí ele desce lá o estádio, ele voltou. Acho que esse filme pra mim ele transborda esperança, acho que essa é a palavra pra ele. Só que, como eu falei, muitos problemas de roteiro que acabam ficando meio furados, só que são problemas meio graves, assim. Tem tramas que ele começa e não termina, tem um filho do Superman aqui que não tem muito motivo na trama de ter, assim, não tem um desenvolvimento legal. E eu acho que a química do Superman, né, do Clark, com a Lois é tipo quase negativa. Eu sei que tem um contexto ali, passou muito tempo, ela tem um marido e tal, mas eu não sei se funcionou legal, assim, por mais que eu goste até do personagem do marido dela, é um cara bacana, mas eu não sei, essa trama ficou... Tem várias tramas ali que eu acho que são mal desenvolvidas. Pensando nisso, ele é um filme que tem muitas coisas lá em cima e muita coisa lá embaixo, então faz uma média, fica no meio, que é um filme irregular. Eu acho que é isso. Mas ainda, eu acho que... Sabe aqueles filmes que, tipo, seria fácil consertar algumas coisas. Muda uma coisinha no roteiro ali, outra ali. Que como ele tem bastante coisa positiva, ele podia virar no bom facilmente. Mas eu acho que as coisas negativas são muito negativas. Então eu vou colocar aqui no regular, tá? Embaixo eu acho que é um filme divertido de assistir ainda. Não detesto o Superman Returns. Até que tem umas coisas legais. Na sequência, a gente teve outro break aqui. Engraçado, né? Como o Superman ele não foi tão popular dos anos 90, 2000. E foi voltar só a ter mais relevância aqui com o Zack Snyder, que tem várias críticas que eu vou lançar daqui a pouco, mas a gente pode dizer que o Batman e o Homem-Aranha, que talvez sejam os outros heróis mais famosos, eles tiveram uma alta de popularidade nesses anos, e o Superman ao contrário, né? Que acho que talvez nos anos 70, 80 talvez seja o mais popular, e deu uma queda muito grande. E voltou aqui como a esperança desse novo universo da DCU, que já virou farelo, que já morreu, nas mãos do Zack Snyder, que foi um Homem de Aço. E galera, esse filme tem uma história muito curiosa com ele. Eu achava um filme meio ruim, meio nada a ver, assim, quando eu assisti na época eu não gostei tanto. Aí teve um dia que eu tava na casa de uma tia minha e tava passando na Globo.
E assim, qual que foi o contexto? Eu não tava prestando atenção no filme, não tava vendo diálogos, não tava ligado em Superman mais, não tava uma coisa que eu tava pegando muito. Então eu tava vendo só cenas de ação, assim, meio que no mudo, sem prestar muita atenção, conversar, pegar um negocinho ali. Eu falei, nossa, esse filme, caramba, eu critiquei errado, né? Porque é um filme visualmente legal, cenas bacanas. Só que assim, detalhe, eu tava pegando só os 40 minutos finais. Esse é um ponto que vale muito aqui. E só vendo a parte estética, não via diálogos, não via nada. Só que eu fui rever esse filme e olha só, minha percepção caiu novamente. Talvez por causa que eu ter visto os outros. E assim, esse filme ele é totalmente errado em questão de... Errado assim, mas é muito contrário em relação à proposta. E eu não me prendia muito a isso. Eu falei, se o filme for legal, beleza. Só que assim, meio que o Superman parece que ele foi construído, né, pra ter esse ar de esperança, esse ar de brilho, de heroísmo. E esse filme pra mim não tem nada de heróico. Esse filme é sombrio, ele é estranho, a estética dele não gosta, é muito pesado pra um filme de Superman, sabe? Me incomodou bastante, algo que não me incomodava antes, me incomodou bastante. E devo dizer que esse filme, ele ao contrário do Superman de 78, que ele tem a origem, tem a história de Krypton ali, mas ele faz isso mais rápido, de forma um pouco mais tranquila. Aqui ele fica muito tempo nisso e eu acho totalmente desinteressante toda a trajetória do Superman, que tá mais novo, mas não tá mais novo, né? Tá normal ali. Eu acho que, não sei, é muito chato esse começo do filme. E outra coisa que eu detestei assistir novamente é a dinâmica do Superman com a Lois. Embora a química seja até melhor ali do que o do Brandon Routh, porque acho que a Amy Adams também é uma atriz melhor. Mas assim, eles quebram aquele lance da descoberta. Aqui, na verdade, ela já chega chamando de Clark, já chamando de a casa dele. Não tem aquele mistério dela saber onde é aquela dualidade do Clark. Assim, eles quebraram, foi uma decisão narrativa. Eu achei um erro muito grande, né, de contar a história. Mas, devo dizer que as cenas finais, né, aquela 40 minutos finais tem as cenas de ação, é legal, só que me incomoda também o fato do Superman tá cagando pros seres humanos, né? Ele até esboça salvar alguém ali. E isso vai muito contra, né, o que a gente havia construído antes. Ele é toda aquela preocupação de salvar a galera. Você compara a luta do Zod no 2 com essa luta do Zod no final aqui, meu Deus, parece que o Superman é um vilão também, que até que inspirou o Batman vs Superman depois. Então isso me incomodou bastante. E considerando tudo isso, eu acho que é um filme bem regular aqui, sabe? Assim, antigamente eu colocaria ele à frente, mas eu acho que é um filme bem regular aqui, não consigo mais defender tanto assim. Acho que é um filme que quebrou muita coisa assim que seria legal do personagem, e ele fez meio que o contrário. Na sequência a gente tem Batman vs Superman. E olha, eu já falei desse filme, eu fiz uma lista aqui sobre os filmes do Batman, né? Confira nosso card. E esse filme também é meio complicado pra mim falar, assim, porque eu acho que ele tem algumas coisas bem legais. Eu já vi esse filme mais de uma vez, e não por causa de trampo, por causa de fazer coisas do vídeo. Eu assisti porque tava passando, mas de assistir de novo. Tem coisa que eu gosto desse filme, sabe? Eu gosto até de assisti-lo, mas ele é uma decepção muito grande, né? Porque tudo que foi construído, pegar dois dos maiores heróis de todos os tempos e fazer esse filme, eu acho que é uma coisa bem abaixo, né? Inclusive até na tier list que eu fiz do Batman, acho que eu coloquei ele como ruim, porque acho que dentro do contexto do Batman ali, acho que a média dos filmes do Batman é maior do que as médias do Superman. Mas considerando isso, eu vou colocar um regular aqui. E minha dúvida é se é na frente ou depois do Superman Returns. Eu acho que eu coloco na frente ainda, porque tem cenas mais marcantes. Tem a própria Mulher Maravilha lá, que traz uma coisa legal. Mas também tem coisa bem ruim, aquele Lex Luthor ali. Não sei, mas tem cenas mais marcantes. Acho que foi um filme mais marcante. Foi um filme que, não sei, tem mais importância talvez que o Superman Returns, né? Legal a briga dos dois ali, embora seja meio curto. Acho que tá bacana, algumas cenas interessantes. Pra mim é isso, acho que tá no regular aqui, mas não muito mais que isso, tá? Acho que precisa... Engraçado, precisaria de mais coisas serem corrigidas pra ele virar bom. Acho que o Superman Returns é mais fácil ser corrigido, mas acho que é um filme um pouquinho melhor. E é isso, agora vamos fazer um exercício de futurologia só pra fechar nosso vídeo aqui. Superman Legacy, né? Inclusive o pessoal tá reclamando dessa foto. O Superman tá arrumando a bota enquanto o mundo acaba. Cara, isso aqui é só uma arte conceitual. O intuito é a gente ver, né, como que vai ser o visual do Superman. Assim, não se pega... Não é um roteiro escrito aqui, foi só uma escolha. Então o pessoal, calma, então não significa muita coisa. E olha... Eu tô pensando onde que ele ficaria. Eu acho que dificilmente ele vai chegar a bater a importância, a qualidade, o impacto que foi o Superman de 78, até porque a gente falava de outra época, já passou muita coisa, já teve toda uma era de heróis, e aqui é uma tentativa de retomar isso. Só que a gente tá nas mãos do James Gunn, e é o primeiro filme desse universo. Eu não espero nada menos que bom, tá? Eu vou colocar aqui no bom, e devo dizer que até, eu acho que pode até ser melhor que o 2, tá? Acho que vai ser a expectativa alta, né? Aqui a gente tá falando de um filme pelo menos nota 8. Eu acho que é isso.
É o que eu espero do Superman do James Gunn. Tem gente que tá com expectativa mais alta, vai ser 10. Eu acho que não vai ser tudo isso, assim, mas acho que vai ser um filme bem legal. Confio em James Gunn with Trust. Acho que o cara nunca errou, né? Então eu confio nele que não vai ser dessa vez que ele vai errar. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a minha análise sobre todos os filmes do Superman, do nosso kryptoniano bonitão. Comente aí quais são os filmes que você prefere, qual que é essa sequência de filmes do Superman, né? Se você concorda com a minha lista ou não. Pedidinho rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de herói, gostam de filmes em geral, de cinema, e também siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram e TikTok, sempre com conteúdos de cinema. Também cola lá no Spotify que tem nosso podcast, né, que a gente fala vários assuntos ali, episódios a cada 15/20 dias, sempre episódios novos por lá. Vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!